Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai dar início aí à nossa playlist sobre política. E o primeiro assunto, o primeiro livro que a gente vai desbravar é A Lei, Por que a Esquerda Não Funciona? As Bases do Pensamento Liberal, de Frédéric Bastiat. E aqui eu vou ressaltar os trechos mais importantes, tá, de cada tema, de cada título, subtítulo dentro do livro, para a gente se inspirar, aprender mais, discutir mais. O argumento central do livro é bastante simples. Os homens têm certos direitos naturais que precedem toda a legislação escrita. São eles a vida, a liberdade e a propriedade. Para proteger esses direitos, todo homem tem direito de se proteger de quem os ameaça, isto é, a legítima defesa. A lei, que aqui significa às vezes o Estado, às vezes a Constituição, é a organização coletiva do direito à legítima defesa. Sua função, seus limites e sua legitimidade derivam do direito individual à legítima defesa. Em outras palavras, a única função da lei é fazer com que reine a justiça. Na verdade, impedir que reine a injustiça. Qualquer outro uso que se dê à lei contradiz e impede o direito à legítima defesa, pois necessariamente ferirá a vida, a liberdade ou a propriedade. Quando a lei extrapola essas funções, ocorre a opressão ou expoliação legal. Embora expoliação em bom português signifique roubo, a palavra tem, tanto no português quanto no francês, um significado jurídico preciso, de ato de privar alguém de algo que lhe pertence ou que tem direito por meio de fraude ou violência. Expoliação ocorre sempre que a lei tira de alguém o que lhe pertence para dar a outro a quem não pertence, agindo de modo tal que um cidadão, se agisse do mesmo modo, cometeria um crime. Quando a lei começa a ser usada como instrumento de expoliação, a atividade legislativa se torna uma disputa entre vários grupos para se apoderar dela e expoliar os outros. Nesse caso, a liberdade é ferida, a prosperidade é impedida e a estabilidade é impossível. No entanto, constata Bastiat, é precisamente isso que ocorre em toda parte, a corrupção da lei, posta a serviço de todo tipo de cobiça. A liberdade só é liberdade quando é negativa, isto é, quando é ausência de coerção e obstáculo. Ela não dá nada propriamente, apenas impede que algo seja tirado de alguém. Assim, naturalmente, a maior ameaça à liberdade no ente que detém o uso da força e, portanto, o poder de exercer coerção e impor obstáculos, o Estado. Por isso, volta-se contra todos aqueles que querem dar mais poder ao Estado. Os intervencionistas, os planejadores, os protecionistas e os socialistas. Desde 1850, muita água rolou. Os planejadores e os socialistas vieram a controlar metade do mundo, o que resultou não apenas em opressão e miséria, mas também na morte de 100 milhões de pessoas, como pode ser visto com mais detalhes
em O Livro Negro do Comunismo. Os países que se tornaram ricos foram aqueles que mais apostaram na liberdade. Índices baseados em critérios objetivos mostram correlação direta entre liberdade econômica e riqueza, progresso e justiça social. A legislação em vigor hoje em países supostamente democráticos seria descrita por Bastiat como socialista, como um sistema de expoliação organizado e muito mais amplo do que poderia imaginar os seus piores pesadelos. Não é de se espantar, pois, que a política nesses países não passe de uma disputa entre diversos grupos de interesse para se apoderar da lei e expoliar em seu próprio favor. Não existe mais o bem comum, apenas o bem dos grupos específicos. Além disso, quase todos esses países têm dívidas astronômicas, sistemas previdenciários insustentáveis no longo prazo e vivem a um passo do caos social. Examinem-se profundamente as causas de tal cenário e ficará provado que Bastiat estava certo. Com relação ao Brasil, ele estava mais certo ainda. O Brasil ocupava a 122ª posição no Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation em 2016, mais perto da Venezuela, a 176ª, e da Coreia do Norte, a 178ª, do que do Chile, que era a 7ª. A posição não é inexplicável. Nossa Constituição garante mais direitos que quase qualquer outra no mundo. O Estado se mete em todos os aspectos da vida econômica e privada, desejando regular até mesmo o que o cidadão pode comer. Abrir uma empresa exige enfrentar uma burocracia tão vasta que é tarefa quase impossível. Mantê-la aberta, então, é ainda pior. Nossa legislação trabalhista é tão restritiva que joga mais da metade dos trabalhadores para a informalidade, em um sistema de microempresas que nada mais é que uma forma de fugir dos encargos trabalhistas. Nossa legislação tributária é tão complexa que nem os especialistas a dominam. Nosso governo é dono de centenas de empresas e dispõe de mais cargos comissionados, 23.941, que países com orçamentos muito maior, como é o caso dos Estados Unidos, com 8.000, e da França, com 4.800. Embora o cenário venha piorando nos últimos anos, desde a formação do país, sempre esteve impregnada em nossa cultura a ideia de que o Estado é a fonte de todos os bens e o responsável por todos os males, devendo controlar tudo, regularizar tudo, intrometer-se em tudo. Diante disso, não seria surpresa nenhuma nossa extraordinária instabilidade política. Será que já não é hora de mudar de rumo e seguir um caminho simples, da eficácia amplamente comprovada para a prosperidade e a justiça? Então, nessa primeira parte, fica essa reflexão, essa pergunta. Será que já não é hora de a gente buscar essa eficácia comprovada? Não já passou do tempo? Então, nessa jornada, na leitura do livro A Lei, a gente vai esmiuçar cada subtítulo, cada tema e refletir sobre isso, tá? Agradeço a sua presença aqui e até o próximo vídeo.